sexual de crianças e adolescentes. Neste mês de maio, essa tratativa cresce, existe uma abordagem muito maior. E para falar um pouco do tema, convidamos a secretária de Assistência Social do município de Ipatinga, Janimara Bartolomeu. Oi, Jane, seja muito bem-vinda à TV do Futuro. Obrigada. Vamos falar aí desse tema, né, que é muito importante, que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E você tem aí todo um trabalho sendo desenvolvido por meio da Secretaria de Assistência Social. Conta um pouco pra gente de como funciona essa abordagem, o motivo de o Maio Laranja, né, está aí sendo realizado, por que aconteceu. Sim, o Maio Laranja, ele é uma campanha nacional, né, uma campanha desenvolvida em todo o território nacional, e no município de Ipatinga não seria diferente. Nós fizemos aí adesão a esta campanha e trabalhamos durante todo o mês de maio diversas ações preventivas, né, no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em nosso município. Então essa campanha, ela se deve em razão a um episódio, né, que aconteceu no estado do Espírito Santo, onde uma criança com o nome Araceli, ela foi abusada, né, e foi morta, e esse crime ele permanece impune até hoje. Então, devido a esse fato, hoje em todo o território nós fazemos essa campanha para a proteção de crianças e adolescentes. E é um tema que deve-se sempre trazer à tona, né? Porque os casos acontecem principalmente no ambiente familiar, no ambiente que a criança se sente protegida, é isso? Sim. O abusador normalmente ele está dentro da família, ou então é o vizinho, ou é o amigo da família, né, que costuma ser essa pessoa que abusa da criança. Então assim, a família entende que aquela pessoa é tão chegada que ela jamais teria esse tipo de ação, que normalmente nem desconfia dessa pessoa e deixa a sua criança, né, em contato com ela. Às vezes é até a própria babá, né, que comete a questão do abuso. Então assim, a campanha é justamente para isso, para alertar os pais a perceber sintomas que essa criança possa estar emitindo, né, e proteger essa criança. E quando ela falar qualquer coisa em relação a isso, os pais precisam de ficar atentos e entender que a criança jamais mente quando ela fala dessas questões de abuso. Então hoje, enquanto município, nós fazemos essa campanha para que os pais, para que toda a comunidade, ela tenha conhecimento que isso é algo que existe, que não está apenas na televisão, né, conforme a gente vê alguns relatos, mas às vezes ele está muito próximo da gente, às vezes está dentro da nossa casa, uma criança sendo abusada, né, sexualmente, e ela está trazendo sintomas e nós estamos tão inertes, né, envolvidos no trabalho, sem o conhecimento desses sintomas, que às vezes nós deixamos a criança desprotegida. Então, para evitar isso, é que essa campanha ela é realizada em todo o município. E assim, como que a prefeitura, né, o município de Ipatinga, ele trata essas questões? Porque além da campanha, é óbvio que durante todo o ano, no decorrer aí do processo, vocês têm outras ações que são desenvolvidas. Como que é isso? Sim, no município hoje nós temos o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que ele atende crianças e adolescentes que sofrem esse tipo de violência. Então lá eles são acolhidos, atendidos e eles passam por um acompanhamento de psicólogo ou então o assistente social, né, que acompanha essa criança para que ela possa superar essa situação de violência, né, de abuso, né? E além disso, a partir desse acompanhamento, a gente tem outros serviços na nossa rede de proteção para atender essa criança. Essa criança ela é encaminhada para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, no contraturno escolar, sendo uma forma, né,
também de proteção para essa criança, para que ela não fique ali naquele meio, né, no local onde ela foi abusada, né? Então, assim, a gente tem esse serviço como proteção da criança. Nós temos também, a gente faz encaminhamento dessas crianças e dos adolescentes também para as oficinas do mundo do trabalho, para o jovem aprendiz. Então a gente tem uma rede de proteção que atende essa criança em todo o município. E nas escolas, como que geralmente essa tratativa? A assistência social, ela é chamada, existe aí esse contato, né, esse trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social e até da Saúde? Sim, como nós somos o centro especializado, né, nós somos a referência nesse serviço, normalmente somos nós que direcionamos algumas ações, né? Nós provocamos as outras secretarias, as outras pastas a fazer algumas ações nesse sentido. Então nós, a equipe técnica do CREAS, ela desenvolve palestras nas escolas, na comunidade, onde a gente leva essas questões, esse conhecimento, junto com a Polícia Militar também são os nossos parceiros, né, que estão aí levando palestras de forma lúdica para as crianças. Então a gente tem toda uma rede que trabalha essa proteção, mas parte sempre do Centro de Referência Especializado de Assistência Social. A equipe técnica que é responsável por isso. Então, de fato, a prefeitura, o município, ele tem toda uma preocupação de executar um trabalho na proteção dessas crianças e adolescentes, né? Durante todo o ano existem ações que acontecem não só via CRAS, via CREAS, ou nas escolas, mas dentro dos hospitais, né? Então, onde chega a criança que possa ali ser identificado uma situação de abuso, imediatamente as tratativas acontecem. Sim, hoje no município nós temos um fluxo de atendimento à criança, né, que é vítima de abuso e exploração sexual. Não só esse tipo de violência, mas no município hoje nós temos o NUPAV, que ele trabalha um fluxo de todas as violências, né? É um núcleo de prevenção a acidentes e violências. Então hoje a gente tem um fluxo que foi todo revisado no município, onde essa criança, ao sofrer esse abuso, ela é atendida na unidade básica, ela é atendida no CREAS, ela é encaminhada para a Polícia Militar para fazer um boletim de ocorrência, né? Então tem toda uma rede de proteção, Ministério Público, Conselho Tutelar, e além disso, quando a criança não pode mais ficar na sua residência, nesse local, porque esse local foi o local de abuso, essa criança é encaminhada pelo Conselho Tutelar para as unidades de acolhimento, que nós temos também o serviço de acolhimento para criança e adolescente no nosso município hoje, né? Hoje a gente tem duas entidades, né, que ofertam esse serviço a partir da prefeitura. Quando denunciar? Como de fato a pessoa que percebe, que descobre ou que se torna uma referência dessa criança, né, que é a pessoa que a criança abre essa intimidade, porque com certeza não é fácil, a criança não vai falar isso para qualquer pessoa, até porque muitas vezes ela é ameaçada e coloca aquilo como um segredo. Então, qual é o time, quando que aquela pessoa ela deve fazer a denúncia, até para poder reforçar, porque muitas vezes não existe uma denúncia. A pessoa, assim que ela ouviu, né, esse relato da criança, ela deve entrar em contato com o Conselho Tutelar ou ela pode ligar para o Disque 100 e fazer essa denúncia. Porque hoje existe uma lei, né, a lei Henri Borel, que ela já coloca que qualquer pessoa, você ouviu o relato, você não denunciou, você é conivente com o crime, né, você é tão criminoso quanto o abusador. Então é necessário que escutou a criança, ouviu, faça logo a denúncia no Disque 100. Ou então você pode procurar o Conselho Tutelar para isso. Certo. Jane, eu vou te agradecer imensamente por ter vindo falar um pouco
dessas ações, falar um pouco do tema que é de grande importância. Sabemos aí que a Prefeitura tem feito toda uma abordagem, principalmente durante esse mês de maio, diversas ações estão sendo realizadas, tanto junto à comunidade, quanto no ambiente escolar, isso é muito importante. E também vamos receber aqui, daqui a pouquinho, o Vinícius, né? Ele vai falar sobre um projeto que está em execução na escola e acredito que isso só reforça esse papel aí do executivo junto à comunidade no trabalho, né, ao combate à exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Inclusive, a ACEF, né, ela está desenvolvendo dentro do município, né, com as escolas, uma capacitação onde ela orienta na questão da proteção das crianças e adolescentes. Então, assim, é mais uma ferramenta que nós temos no município para a proteção das crianças e adolescentes. E aí eu gostaria de dizer, né, para todos os pais, né, todas as pessoas que estiverem nos ouvindo, que Maio Laranja não é só o mês de maio, mas todos os dias são laranja na vida da criança e do adolescente. E nós precisamos de proteger essas crianças. É nosso dever enquanto pais, é nosso dever enquanto município, sociedade, todos nós juntos, nós defendermos essas crianças e protegermos elas desses abusadores que estão por aí, em qualquer lugar, em qualquer esquina, até mesmo ao nosso lado. Muito obrigada, Jane, por abordar esse tema de grande importância. E você que está em casa, que está aí nos assistindo, fique ligado, isso é um tema muito importante. E você que é pai, mãe, tio, protetor das crianças, é importante que você fique atento aos sinais. Daqui a pouco a gente conversa com o Vinícius, que também é psicólogo e coordenador de projetos. Estamos de volta com a TV do Futuro e neste momento vamos entrevistar Vinícius Ferreira. Ele é psicólogo e coordenador de projetos. Inclusive, ele tem um projeto de sua autoria conhecido como Conhecer para Proteger. Esse projeto, ele está atuando em 25 escolas aqui em Ipatinga e trata sobre a exploração sexual de menores. Olá, seja muito bem-vindo aqui na TV do Futuro, Vinícius. Olá, Jane, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse projeto, que é um presente para o município, né? Uma parceria que nós temos aí com a Secretaria Municipal de Assistência Social, e esse projeto ele é financiado pelo FIA, e o objetivo dele é trabalhar de fato a capacitação de profissionais e técnicos que compõem a rede de proteção da criança e do adolescente aqui no município de Ipatinga. Para além disso, nós também trabalhamos diretamente com as crianças e adolescentes, levando conteúdo de forma lúdica, viabilizando mesmo esse conhecimento para que seja possível aí passar de forma leve para as crianças e adolescentes. Essa temática que é tão importante, que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em especial esse mês, né, o mês de maio, trabalha-se com exclusividade aí, né, o Maio Laranja, esse projeto. Como que de fato você vê aí a importância de tratar o tema nas escolas? Então, Jane, é assim, fundamental, porque as escolas é onde a gente tem o aglomerado de crianças e adolescentes, né? E os professores estão trabalhando o tempo inteiro, são culturas diferentes, vários públicos e de diferentes condições sociais. Então, quando eu entro na escola, eu entro ali para trabalhar mesmo a educação com esses meninos, eu entendo que eu consigo acessar ali de fato várias culturas, vários saberes, vários estilos de educação. E dentro da escola, eu consigo viabilizar esse conhecimento, e esse menino, essa criança, esse adolescente, ele vai levar esse conhecimento aprendido para dentro de casa e ele vai compartilhar com os outros colegas. Por isso que o projeto ele vem mesmo para ser um replicador desse assunto, desse conhecimento. E como que é hoje? Como que você vê essa situação? São muitos casos que a gente tem no município, ou até mesmo aqui na região, né? Porque o Vale do Aço, as cidades são muito próximas. Uhum. Como que é essa incidência hoje aqui? Então, a gente percebe no atendimento mesmo, tanto na clínica quanto no acompanhamento grupal mesmo, nas escolas, a gente percebe que as crianças elas sofrem algum tipo de assédio, algum tipo de violência. Contudo, existe uma dificuldade muito grande
na denúncia. Então não chega as denúncias, né? As denúncias, elas muitas vezes não são feitas. Então isso dificulta muito o nosso trabalho. Muitas das vezes a violência ela acontece intrafamiliar, que dificulta ainda mais a gente chegar, porque a criança ela não quer contar, é um segredo. Então a gente chega na escola de maneira bem lúdica, até mesmo nas instituições aí que prestam um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares, a gente chega lá levando de forma muito lúdica, de forma muito leve, e por meio da brincadeira, por meio do desenho, a criança ela externa o seu mundo interno, e a partir daí o profissional ele consegue acessar isso, e ele percebe que é grande a incidência, mas o fato de muitas vezes não ter essa denúncia clara, fica muito complicado atuar. Até porque a família é o âmbito de segurança da criança, né? É onde ela se sente protegida. Com certeza. É a pessoa que ela confia de fato, um pai, um tio, um irmão, um primo. Então ela tá ali naquele meio de confiança. Sim. E quebrar isso é muito complicado, difícil, muito né? complicado. A gente precisa de entender que, assim, eu gosto da frase que o bicho-papão, ele não tá debaixo da cama, ele tá no quarto ao lado. E é muito difícil quando eu falo isso, né, quando eu mostro, porque as estatísticas mostram que mais de 80% dos casos acontece dentro de casa e por um amigo, um parente próximo, né? Então, assim, a gente costuma dizer que o abusador, ele utiliza aí de algumas estratégias, e a primeira é a sedução. E antes dele seduzir a criança, ele seduz os cuidadores, o pai, a mãe, os avós. Então, primeiro ele ganha a confiança da família, se ele já não estiver fazer parte dessa família, ele ganha confiança dessa família, depois ele vai seduzir essa criança. E aí entra a fase do silêncio, você não pode contar pra ninguém, e o segredo. Então ele trabalha, ele seduz, ele pede o silêncio, se você contar eu vou te matar, eu vou matar a sua família, os seus pais não vão te amar mais, e por isso a criança sente-se na obrigação de guardar um segredo, que isso causa inúmeros transtornos para a criança, o resto da vida mesmo, se não tratado, né? Sim, e na escola isso costuma ser mais perceptível, né? Porque a criança provavelmente ela deve ter uma perda no trato escolar, ela provavelmente tende a ficar mais retraída mesmo, sim, com certeza. Existem um fator de uma série de fatores que precisam ser analisadas. No contexto escolar, a gente tem as capacidades cognitivas e também as relacionais, né? Como a criança, ela se relaciona. Então, outrora era uma criança alegre, que brincava, que sorria, que ia muito disposta para a aula, que aprendia, que interagia. E aí depois começou a apresentar comportamentos totalmente diversos. Isso precisa de ser observado. Às vezes a criança, dentro do contexto escolar, ou até mesmo dentro da família, tá demonstrando algum comportamento erotizado. E isso também é perigoso, né? Então a gente precisa de avaliar, a criança se esconde, ela não quer aparecer. Então são vários fatores, né, que a gente consegue observar, desde o desenvolvimento cognitivo, desde o desenvolvimento típico mesmo da criança na vida escolar, quanto também afetivo e emocional. Dentro da escola a gente consegue analisar todos esses aspectos psicoemocionais que a criança está apresentando ali, nas relações dela com o coleguinha, nas relações dela com o professor, e a partir daí, desses sinais, a gente consegue perceber que, opa, existe uma coisa errada com essa criança. E o projeto, como que de fato ele atua? Né? Como que é esse contato com as crianças? Você disse que tem brincadeiras, que vocês tentam se aproximar de forma lúdica. Sim. Porque assim, o professor, ele já é alguém da intimidade da Sim, criança, alguém com que ele certeza. confia. Então o professor tá na sala, às vezes a criança se abre. Inclusive, dados mostram que os professores são aqueles que mais recebem as informações, né? As denúncias dessas crianças. Como que você, quando chega com um projeto com a sua equipe e atua, como que você vai com esse jeito todo para ganhar essa criança, para trazer para perto, para gerar aí essa intimidade? É muito gostoso, Jane, porque a gente teve uma aceitação muito grande das escolas, né? A gente conseguiu aí uma parceria e viabilizar com a Secretaria de Educação. Então, assim, as portas estiveram abertas pra gente. A gente chega na escola com uma metodologia, às vezes, do teatro, do brincar mesmo. Então agora a gente está utilizando, a gente montou uma peça mesmo, a gente vai na escola e a gente forma detetives da proteção.
Então, nós chegamos lá e somos todos detetives e ensinamos a criança a identificar o abusador, porque o abusador não tem cara. Mas aí, por meio da história, por meio da brincadeira, por meio do lúdico, a gente começa a contar para essa criança. Então, a gente chama a nossa psicóloga, que é especialista em carinho, em toque. Então, ela fala dos cuidados com toque. A gente chama a nossa assistente social, que ela é especialista em proteção. Então, ela fala sobre os órgãos de proteção, como se proteger, né, onde buscar ajuda. E a gente tem a Bia, que é a nossa orientadora, que representa ali a criança mesmo. Então ela internaliza essa criança e eu sou o detetive e vou viabilizando ali todas as pistas, sabe? Então as crianças participam, é muito gostoso, muito legal. Que bom. E esse trabalho, né, vai gerando aí essa proximidade, Sim, essa confiança sim. na criança. E já aconteceu algum caso de vocês, dentro do projeto, perceber e a criança de fato se abrir? Sim, aconteceu. Nós fomos em algumas escolas, né? E às vezes as crianças, elas se sentem tão seguras no ambiente que é importante a gente fornecer um ambiente seguro para que a criança consiga de fato se despir das armaduras e ser ela mesma ali. Uma outra mesmo chegou com um celular e falou assim: olha as mensagens que eu estou recebendo, e mostrou pra mim, e é de fato com aquele perfil: olha, se você não mandar fotos, eu vou contar pra todo mundo que você é isso ou que você é aquilo. E ela falando: não, mas eu não sou isso. E aí, vamos conversar com a mamãe, vamos conversar com o papai, vamos denunciar, vamos procurar a polícia, e a gente consegue orientar. Então as crianças, elas se sentem seguras e elas falam, sabe? É importante, né, para você que está aí nos assistindo, que os pais, né, a família, as pessoas a quem as crianças confiam, tenha essa liberdade, essa confiança de verificar o celular, igual Sim, você falou, que com tinha certeza. mensagem no celular. Será que Sim. o pai ou a mãe viram no celular dessa criança essa mensagem? Até que ponto a gente, enquanto pai, tem que ter essa abordagem, Aham. né, o limite, Sim. de ter ali, a criança ter o espaço, o adolescente ter o espaço dele de o celular ficar ali bloqueado ou não, aí Aham. é claro, é de cada família, De de cada cada família. pai, mas do pai ter a liberdade de olhar, né, Aham. não só o celular, mas por exemplo a mochila, o que o seu filho está carregando na mochila, Aham. o que o seu filho está assistindo Com certeza. na TV, no celular, então isso é muito importante. No treinamento de pais que eu dei, eu iniciei o treinamento e eu gostaria de replicar essa pergunta aqui. Se o seu filho sofresse algum tipo de abuso ou qualquer tipo de violência, ele contaria pra você? Você, pai, você, mãe, é uma figura de referência para os seus filhos? Porque, infelizmente, a gente tem visto aí um distanciamento no seio familiar, sabe? Os pais não reconhecem os filhos e os filhos não reconhecem os pais como figuras de autoridade, como respeito. E isso é uma brecha muito grande para que o abusador ou qualquer outro tipo de violência aconteça com a criança e o adolescente. Então, o pai, muitas vezes, ele tem abrido mão desse lugar de autoridade, de referência, e tem entregue aí para outras figuras. Quantas vezes as famílias não transferem a responsabilidade de educar para o próprio professor, ou para o orientador, sabe? Ou até mesmo para a própria Netflix, ou para o YouTube. É uma problemática, uma outra problemática muito grande, que é assim, as redes sociais, o uso desenfreado, e aí os pais não conseguem se conectar com os filhos, e isso abre uma margem muito grande para diversos tipos de violência. E vocês, enquanto projeto, tiveram aí as portas abertas para as escolas, né? Vocês percebem que os professores, digo a instituição num todo, né? Os coordenadores, dentro das escolas, eles estão preparados para isso? Como que você vê essa abordagem deles? Eu sinto que assim, é muito forte, né? Estar preparado. Eu acredito que eles têm conhecimento, né? Mas é difícil manusear. O assunto é delicado. Como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Qual que é o fluxo? Para onde que eu mando? Então a gente abordou alguns professores do que eu faço. Então a gente senta, a gente orienta individualmente, mas os professores, eu tenho visto que eles estão muito dispostos a ajudar as crianças, sabe? Então, o que eu posso fazer aqui?
Então vamos lá, vamos no Disque 100, disca, denuncia, ajuda, é anônimo. Então assim, os professores têm se munido, os educadores, as pessoas de referência têm se munido cada vez mais desses canais mesmo e têm criado estratégias para ajudar a criança e o adolescente nessa situação. Mas ainda é muito delicado, ainda é muito difícil. Então assim, quando a gente fala, né, você está preparado, é tão forte. Porque, assim, existem coisas de fato que a gente não está preparado. Eu acho que ninguém está preparado para lidar num caso de abuso de uma criança de 6, 5, 4 anos de idade. É muito forte. Quando chega, o que eu faço? Eu encontro força em mim mesmo. Eu preciso ser extremamente congruente e me preparar no processo. Porque cada caso toca de uma forma muito única e muito singular, sabe? Então o profissional ele tem que estar disposto a, durante o processo, quando chega, talvez eu não estou preparado, mas eu vou conduzir da melhor forma possível, me preparar durante esse processo, sabe? Cada vez mais aqui, eu tenho ciência de todos os canais, o que eu vou fazer, mas é nesse processo que eu preciso de viabilizar o meu saber. É importante deixar claro, né, gente, que a Prefeitura de Patinga realiza um trabalho voltado para isso, busca formas de atuar na defesa dessas crianças, desses adolescentes. Prova disso é esse projeto que está implantado em diversas escolas. E, de fato, é importante tratar esse tema. É um tema muito delicado, mas é uma realidade. De fato, acontece. Não tem como tampar o sol com a peneira, digamos assim. Então, precisa, sim, ser abordado, ser tratado. É importante que a família queira saber, queira estar próxima, queira participar na escola. Inclusive, a gente está com o projeto Laços na Escola, que é justamente para trazer a família para dentro da escola, para mais perto, para ver a realidade, para atuar junto com a escola. E isso é importante, que os pais, que a família, que o guardião dessas crianças, desses adolescentes, estejam de fato próximos, querendo ali fazer parte. Porque numa situação dessa, um professor, um coordenador, um diretor da escola, quando aborda uma situação dessa, é muito difícil. Por mais que a pessoa tenha o conhecimento de qual caminho seguir, o atuar, o ver aquela realidade, é muito doído, é muito sofrido. Né? Seja para a população, seja para a família, ou seja ali dentro da própria escola. É um tema que dói, que machuca você ver uma situação dessa. É inadmissível a gente saber que uma criança que precisa da sua proteção, ela está sendo abusada, ela está sendo agredida. Isso realmente é um tema que não pode ficar escondido, a gente não pode se calar. Por isso é importante que você que está aqui acompanhando a gente, que você que está em casa, não tenha medo. Denuncie de fato, ligue, Disque 100, não é isso? Ligue, faça a denúncia, isso é anônimo, mas é importante que seja feito, porque o agressor ele não pode ficar impune. E quando a gente deixa de denunciar, é como se a gente estivesse protegendo o agressor e não a criança, e não aquele adolescente, aquela pessoa que precisa de fato da nossa proteção. Então não tenha medo, denuncie, né? E o ECA atualizou com a lei Henri Borel, né? E a pessoa que não denuncia também violenta, crime por omissão. Né? Teve atualização ano passado, então é crime por omissão. Muito bem. Ô Vinícius, a gente vai ficando por aqui, mas eu gostaria que você deixasse aí um recado para a família. Queria que você também citasse, porque eu sei que você até falou que tem uma das pessoas que atua com você, especialista na questão do toque, né? O que é normal, né? Aonde pode tocar que é normal, aonde que é alarmante. Você pode mostrar pra gente um pouquinho? Acho que seria legal. Perfeito. A gente tem trabalhado muito isso, então vamos lá. Famílias, o recado para você que tá aí do lado. Se aproxime. Seja a confiança do seu filho, da sua filha, seja a referência, dê exemplo para ele. Seja alguém que ele queira ser no futuro. Não sinalize o local que ele deve passar, mas conduza passando pelo lugar certo com ele, para que ele tenha exemplos. E essa é a mensagem que eu acho que assim, que é válida. E sobre o tocar, eu acho que é tão importante, a gente trabalha muito com o semáforo do toque, mas a gente tem trabalhado de uma forma diferente. Porque quando se trata do abusador, até nas mãos tocar é um perigo.
no cabelo tocarão perigo. Então, o nosso radar, o nosso termômetro é o nosso coração. Então, se você não sentiu bem, se você não gostou, não toque. Se você não quer abraçar, não abraça. Então não insista com seu filho. Abraça, beija. Não, se ele não quer, não abraça, não beija. Não incentive sentar no colo de adultos ou até mesmo de outros adolescentes, que infelizmente acontecem também a violência e o abuso de adolescentes para com criança. Então assim, gente, vamos avaliar o que o seu coração e o seu sentimento tá falando ali, né? Então, mas mesmo assim, avaliando o que o coração está dizendo, o que as emoções estão dizendo, é importante sinalizar que os locais perigosos para o toque, não toque de forma nenhuma boca, peito, seios, a barriga, as partes íntimas, né, as genitálias. E aí é importante papai e mamãe conversar com os filhos, né? A gente sempre fala, tem lugares, tem famílias que chamam de pepeca e piu-piu, mas o nome certo e o nome científico é pênis e vagina. A criança precisa saber nomear o corpo dela, porque senão ela vai estar sofrendo e não vai saber dizer. Então a gente precisa de sinalizar, mostrar, explicar e ter confiança. E é isso. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui, por trazer informação para as pessoas, porque essa informação, em especial, assim, é muito importante. Então, muito obrigada. O bate-papo foi ótimo. Tá? Espero que possamos ter você aqui em outros momentos. Conte com a gente. Tá bom? Obrigado mesmo. Agradeço a você, agradeço também a secretária Janimara, que esteve conosco. Muito obrigada. E a você que está nos assistindo. Em breve, a gente volta com outros temas. Até mais. Obrigado.